Olá, meu nome é Daniela Olti e estamos aqui para iniciar o primeiro episódio do podcast São Sebastião Vozes da História, onde refletimos sobre cultura, sobre memória e identidade no território onde habitamos. E em clima de celebração, em comemoração ao Dia Internacional dos Museus, que foi comemorado no dia 18 de maio, nós vamos refletir sobre o futuro dos museus em comunidades em constante transformação. E para conversar comigo sobre isso, eu estou aqui com a minha amiga, a museóloga, arquiteta Fernanda Palumbo. Obrigada, Fernanda, por participar do primeiro episódio desse podcast. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando desse assunto que a gente ama tanto, né, Dani, sobre os museus aqui da nossa cidade. E hoje nós estamos aqui reunidas para conversar sobre o futuro dos museus em comunidades em constante transformação cultural, social, como é o caso da nossa cidade, né, de São Sebastião. E eu gostaria que a gente começasse falando um pouquinho sobre os museus da cidade, né, que você conhece tão bem. Vamos começar pelo Museu de Arte Sacra? Sim, o Museu de Arte Sacra foi o primeiro museu criado aqui em São Sebastião. Foi em 1981, foi um projeto da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, com a colaboração da Paróquia de São Sebastião e da Prefeitura. É lógico que ele representa, é um museu temático, né, arte sacra, e a época que ele foi instalado, a cidade estava realmente, né, numa grande transformação, quer dizer, já tinha tido todo o impacto, né, de desenvolvimento, da chegada da Petrobras, da operação da Petrobras, e a cidade ainda não tinha entrado nesse boom que teve no início dos anos 80, que foram os royalties, né, da Petrobras. Então é um período de transição, né, que entre uma situação da cidade um pouco mais empobrecida, com o que veio depois, que é o que a gente vive hoje, que é uma cidade com um bom orçamento. Então esse museu, ele foi muito importante porque, primeiro, ele preservou uma construção do século XVII, colonial, muito importante, que é a Capela de São Gonçalo, né, que eu não sei se eles estão mostrando a imagem, mas eles mostraram. Então é uma foto, essa foto é de 1923, né, mostra a Capela de São Gonçalo que, né, foi construída pelo povo. Existia aqui em São Sebastião uma Irmandade de São Gonçalo, que era uma irmandade de, me parece, pretos, pardos, libertos e cativos. A gente não sabe se foi essa irmandade que financiou a construção, provavelmente não, mas foi o povo que quis construir essa capela, porque São Gonçalo é o padroeiro dos marinheiros pobres, das mulheres de vida difícil, prostitutas, casamenteiro das moças velhas, né? Então é uma igrejinha muito querida na cidade. Ela estava em péssimo estado em 1978, 79, até que veio a intervenção do governo do estado, com restauro e a instalação do museu com peças da Igreja Matriz de São Sebastião. Então, foi bom você ter tocado um assunto, né, sobre essas obras sacras, né, da Igreja Matriz. E eu já queria pegar esse gancho e por aí você falasse um pouquinho sobre o acervo do museu, a importância desse acervo e especialmente sobre a Nossa Senhora dos Desamparados, né? Essa história emblemática, que eu sei que você teve uma participação muito importante para a gente estar. Estamos ainda não está totalmente solucionada, né, Fê? Mas estamos em 99%. Então, que você contasse um pouquinho sobre essa obra também. Sim, São Sebastião, como as outras cidades do litoral, né, possui um acervo de arte sacra importante, porque você imagina que no período colonial as pessoas gastavam, né, com a igreja, ou pagando missas, ou mandando construir, ou ajudando a construir, participando das irmandades, ajudando a construir, se sepultavam, né, as pessoas eram sepultadas dentro da igreja, pagavam muito bem para isso. Então essas imagens, essas estátuas, né, religiosas, com
contam a história do Brasil colonial, desde as primeiras imagens que são pré-barrocas ou maneiristas, como se falam, que são as imagens de barro, né, que nós temos aqui várias, como também depois vem o barroco, aquela coisa mais rica, quando se descobre o ouro em Minas, né, aquelas imagens que a gente, quando viaja para Minas, vê coisas lindas. A gente tem pouco disso aqui, mas temos as imagens de barro muito importantes e significativas, porque elas retratam assim aquilo que a população mais pobre podia pagar. Então eram freis que faziam para os seus conventos sob encomenda. Então a gente tem dois acervos importantes, que a gente fala da arte sacra de terracota do século XVII, que fazem hoje parte do acervo do Museu de Arte Sacra. O primeiro conjunto é um conjunto que foi descoberto dentro da parede da igreja, estavam emparedadas durante a obra de restauração, no ano 2000 foram encontradas, foi uma surpresa, porque a igreja matriz, sendo do século XVII, não tinha mais a arte sacra do século XVII, o que era estranho. Descobrimos que elas tinham quebrado e estavam emparedadas. E depois a gente começou a ir atrás de outros acervos, que a gente tinha notícia de outras imagens, em fotos antigas, em memória das pessoas, porque as senhoras da igreja falaram, tinha uma santa aqui que não está mais, olha, ela sumiu. E quando a gente começou a trabalhar no Museu de Arte Sacra, eu comecei lá em 94, mais ou menos, as pessoas falavam, já vai procurar, está em Santos, olha, eu acho que está no batalhão dos bombeiros lá de Santos, vai procurar essa imagem. A gente começou a ir atrás. No caso dessa santa, que está aí, a Nossa Senhora dos Desamparados, ela pertence ao acervo do convento franciscano Nossa Senhora do Amparo. Por quê? Ela é uma imagem de barro, século XVII, primeira metade, que foi a primeira padroeira do bairro de São Francisco, de uma capelinha dos Desamparados que existia lá antes da construção do convento, porque existia essa capelinha que foi doada até para a ordem franciscana pelo casal que era dono das terras. Então, essa imagem ficou na portaria do convento muitos anos, o pessoal lá do bairro deve lembrar, e nos anos 1970 ela desapareceu. Ela é uma imagem que é atribuída por alguns estudiosos ao Frei Agostinho de Jesus, que é o mesmo santeiro frei beneditino que fez a nossa... também tem atribuição a ele, a Nossa Senhora Aparecida, que está lá em Aparecida. Então ela é uma imagem muito importante para a arte colonial brasileira. E ela sai aqui de São Sebastião, ficou sumida há um tempão. Daí a gente estudando, né, porque quem trabalha em museu tem que estudar, encontramos referência e foto dela numa tese de mestrado de um estudioso de arte sacra, dizendo lá, coleção particular de São Paulo. Estava no museu, está, aliás, no museu lá de São Paulo. Daí o que nós fizemos? Fomos conversar com os curadores do museu, falar, gente, olha, essa santa é de São Sebastião. Porque essas imagens, embora, lógico, são da igreja, mas elas têm, ao mesmo tempo, um caráter de patrimônio histórico público, porque a comunidade que pagou por elas são objetos de devoção, fazem parte da história da nossa cidade, né? Então, a gente conversou com o conselho curador do museu, onde ela está, e eles primeiro têm essa conversa, mas como se pode saber que é de São Sebastião? Como se pode provar? Bom, tem o inventário do convento de 1835, cita ela. Depois tem as fotos do processo de tombamento em 1972 do convento. Ela está no processo. Anteriormente, o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional fotografou ela em 1941 lá no convento. Então, apresentamos tudo isso para eles e estamos em negociação de trazê-la para uma guarda compartilhada, para troca de exposições, para que a comunidade, principalmente do bairro de São Francisco, né,
possa ver essa imagem que faz parte da nossa história. Então a gente está nesse processo, né, de estudar, de conversar e de fazer acordos bilaterais para que essa imagem possa vir com segurança para São Sebastião. História, hein? Essa é uma história. Se quiser ver, feliz, né? Vai. Mas como é importante você falar sobre o processo de escuta da comunidade. Eu quero pegar isso também para falar sobre o museu, que é muito querida, que faz. Né? O Museu do Bairro São Francisco, né, quem já foi lá teve a oportunidade de ver, tem a exposição ali do material da Congada, das roupas usadas pela Congada, né, as espadas, que aí eu também quero chamar a atenção para isso, e também tem ali as peças do sítio arqueológico, as panelas da Dona Adélia Barsotti, a paneleira do bairro São Francisco. Então é um museu muito rico e eu gostaria de saber, né, de perguntar para você, como foi o processo de curadoria desse museu? Se houve ali a participação da comunidade, um processo de escuta, de construção coletiva, como foi que isso aconteceu? Bom, o museu lá do bairro foi inaugurado em 2018, mas o imóvel, né, estava na mão da prefeitura há muitos anos já. Então a gente lá no setor de urbanismo da prefeitura fez projeto de restauro e tudo mais, mas o museu mesmo foi montado entre 2012 e 2018, com essa característica de museu. E assim, o bairro de São Francisco, né, gente, é um lugar que inspira a criação de um museu, porque é um lugar que tem uma história muito importante e os moradores do bairro são orgulhosos dessa história, né? Tem o aspecto de ser um bairro pesqueiro, que surge em torno de um patrimônio histórico importante, né, do século XVII, e a terra das paneleiras e da Congada, que é essa manifestação cultural maravilhosa, que tem mais de 200 anos, né? Então, para formar esse museu, muitas pessoas contribuíram. O pessoal da Congada doou, emprestou, aliás, roupas, emprestou. Hoje, depois apareceram aí as espadas, né? Espadas do século XIX, que até uma delas parece que foi para a Guerra do Paraguai. Tem um emblema do Dom Pedro II. São peças históricas que, quando as pessoas não usavam mais essa espada para a guerra, elas foram usadas na Congada. Então, elas estão lá hoje. Tudo isso são as famílias lá do bairro que acharam importante que se mostrasse no museu. Inclusive, essas espadas a gente expôs há pouco tempo, né? E também a família de um dos reis icônicos da Congada, que é o Antônio Bernardino Tavares, conhecido como Bigode, emprestou o punhal que ele usava como rei do Congo e o cetro de rei. Então, são peças que estão lá, que as crianças, a gente recebe muitos alunos da rede, eles gostam muito. As panelas da Dona Adélia foi doação do artista plástico de Caraguá, do Carelli, que nos anos, acho que 80, ele comprou dela e doou para o museu. E são peças bem interessantes que contam a história da região, né? Porque o fabrico de peças de barro foi muito importante para a economia aqui, né? Colonial e do século XIX também. Esse museu, ele é muito visitado, eu sei que as monitoras que trabalham lá sempre falam: "Ai, Fernanda, vem gente aqui e fala: ai, a gente é aqui do bairro, mas mora fora há muito tempo, a gente volta aqui, é tão bacana a gente ver isso". Ou pessoas que recebem parentes em casa e levam lá, porque a gente colocou uns painéis com fotos antigas de famílias, e a gente deu na inauguração, a gente deu uma caneta para as pessoas escreveram o nome das pessoas na fotografia, Bacana. né, então fica um registro de pessoas que construíram essa história do bairro, né. A outra exposição, que é a Marcas da Alma, que são de peças escavadas no sítio arqueológico São Francisco, são peças importantes que fala sobre a cultura dos africanos que viveram aqui, né, então mostra, como eles usaram a arte de escarificações de pele para colocar nas panelas, porque era um aspecto religioso para eles,
que eles foram proibidos de fazer, né? E Uhum. eles passaram essa arte para as panelas, Por isso que né? chama marcas da alma. Marcas da alma. Então Não as é uma, marcas que eles tinham na pele, que eles tatuavam, eles passavam exato, também para a passou arte, as panelas que eles as fabricavam. panelas de barro. Então, a arte das panelas de barro, que é uma coisa forte no bairro, Uhum. né? A gente ainda tem hoje, né? Que a Cida Ivanov continua e tem as coisas da Dona Adélia, a família dela doou o pito de barro que ela usava, da Dona Adélia Legal. Barsotti, a coroanha que ela usava para alisar a panela por dentro. Você sabe, a coroanha é aquela semente grande, né? Uhum. Então, eu vejo que é um museu que agrada muito a comunidade e os visitantes. E agora nós chegamos ao Museu da Enseada, né, o Sim. Museu da Enseada que funciona em um prédio histórico e que por diversas vezes esteve ameaçado de ser demolido. E eu gostaria de saber como é para você, né, e para a cidade de São Sebastião, né, transformar esse espaço que teve aí com risco de ser demolido, em um lugar tão gracioso, em um museu, né, hoje é um museu. Queria que você contasse um pouquinho sobre isso e que tipo de mensagem que essa preservação, ela transmite para a comunidade. O Museu da Enseada, ele é emblemático porque ele surgiu da luta da comunidade contra o abandono e a demolição dessa capelinha, né. As capelas caiçaras, elas foram objeto de lei de preservação em 1994, é uma lei municipal, é um tombamento das capelas, porque naquela época a gente brincava que se não sobrasse mais caiçara nesse mundo, porque, enfim, né, vocês sabem todos os problemas que os caiçaras passam em relação a território, a ocupar espaço, né. Então a gente dizia que se não sobrasse mais caiçara, as capelas iam estar aí, ninguém sabe quem foram os caiçaras, isso é que nem pirâmide do Egito, ninguém sabe, Uhum, conhece aquele povo mais, mas elas estariam ali, né, a arquitetura. No começo se pensou na arquitetura, mas entendi. se provou que elas não são só arquitetura, né. E esse caso da Enseada é emblemático, por quê? Ela começou a igreja construiu outra igreja para dentro do bairro, porque ali era pequeno, né, porque as capelas caiçaras são de quando São Sebastião tinha, sei lá, 3.000 habitantes, 5.000 habitantes, 7.000, algo assim. Então, essa capela do Bom Jesus, construída em 1950, ela era de um bairro pequeno, né. Em 1960 construíram a torre, se usava, a comunidade usava. Então, quando ampliaram a estrada e reformaram a estrada, estava certo que ela ia ser demolida, porque o relatório de impacto ambiental, o EIA-RIMA dizia que tudo bem, pode demolir essa capela, né, porque estrada é mais importante que cultura, certo? Na visão do EIA-RIMA. Então, as pessoas da comunidade e da Igreja Católica fizeram abaixo-assinado, teve muita movimentação da comunidade para impedir isso. E a gente também dentro da prefeitura pedindo, né, para os prefeitos, até que em 2020 foi inaugurado esse museuzinho com objetos totalmente da comunidade, a comunidade foi, montou, participou, e é um museu muito singelo, porque até hoje as pessoas ainda levam coisa, né. Eu cheguei lá outro dia para a gente dar uma arrumada, tinha um oratório do início do século XX lindo, uma pessoa levou, as pessoas levam é, as pessoas levam imagens, tem um artesanato do Seu Salomão, que são as florzinhas de escama de peixe, que eu acho coisa mais linda. Então, ela é emblemática por isso. Ainda está faltando a gente fazer mais eventos lá, mas como a mobilidade ali tem um pouquinho de Hã, problema, né, por conta mesmo dessa estrada, ficou muito próxima, né. a gente precisa pensar. Mas uma coisa que a gente tenta fazer nas curadorias do museu é que a comunidade se sinta, eh, parte integrante da curadoria, por exemplo, que tenha liberdade de uso no museu. A São Gonçalo é uma que as imagens saem para procissão, tem missa lá no dia de São Gonçalo, né, Uhum. tem o eventos, então é um museu que as pessoas sabem que,
tudo bem, isso é nosso. Aliás, esqueci de falar, mas esse museu também recebeu as peças barrocas do convento franciscano, né? Ah, São lindas. E o Museu do Bairro, a mesma coisa. A gente fez uma reunião da Congada lá sexta passada e eles queriam fazer uma demonstração para os novos integrantes de como mexer com a espada. E eles falaram, mas a gente está sem espada, a gente veio sem as roupas. Eu falei, não, vocês vão usar as espadas que vocês doaram para o acervo. E eles amaram, né? bacana. Foi bem legal. Então, o museu é isso, você deixar, não é uma coisa intocável, né? As Entendi. pessoas têm que usar, mexer, participar. E aí a gente chega a uma outra pergunta, né. Primeiro eu gostaria de chamar a atenção, porque eu estava vendo as fotos ali, né, que mudança, né, porque a capelinha ela chegou num estado realmente, Foi. assim, triste, lastimável. E hoje quem passa por ali vê o prédio reformado, eu estive lá há pouco tempo e vi também aquele altar com as imagens de santos que foram doadas pela comunidade. Então, muitas vezes o papel é uma coisa fria, né, e as pessoas às vezes olham para o prédio e acham: "Ah, só um prédio", mas não têm ideia do que aquilo significa para aquela comunidade. Quantos casamentos, quanto batizado, quantas festas, reuniões. Então, não é um prédio, né, apenas, né, ele é um símbolo de afeto também para aquela comunidade. Então, parabéns por você ter se envolvido, eu sei que você teve um envolvimento também direto, além do profissional na prefeitura, né, conversando com outras pessoas, sempre citam o seu nome, né, como uma das guerreiras aí. Uma das, porque tiveram muitos, né, Fê. Gente. É, verdade. E aí, eu gostaria de perguntar para você agora, sobre os desafios que os museus enfrentam mesmo para continuarem relevantes, né, para a população local. Você comentou agora que o museu é um espaço vivo, né, que ele não é porque as peças estão ali que é uma coisa acabou e pronto. Então, como fazer isso, Fê? Como fazer com que a população, ela se sinta parte daquela história que está sendo contada ali? Olha, eu acredito assim, primeiro, a gente tem que ouvir, né? Estar aberto, a gente que participa, que é funcionário da prefeitura, tem que ouvir e não entender como interferência ou reclamação. Que eu sempre brinco para as meninas que trabalham no museu. Ah, a pessoa veio aqui e reclamou disso. Eu falei, não é reclamação. As pessoas se importam. Se tem alguma treta, é porque está assim. Porque se separado, se ninguém se interessa por nada, não acontece nada, entendeu? Então eu vejo assim. O que eu acho que a gente precisa melhorar, e acredito que vamos fazer, é fazer conselhos, curadores, com participação da comunidade para cada museu. Daí, por Interessante. exemplo, que a gente convide, a gente está tentando agora fazer a legislação dos museus, né? Lei de criação, tudo oficial, porque os museus existem de fato, mas a questão legal dos museus ainda a gente precisa melhorar e fazer. Que tenha conselho curador, com participação da comunidade. Então, esse conselho curador vai trazer, são pessoas que vão trazer os anseios da comunidade. Por exemplo, lá no bairro de São Francisco, eu já ouvi o pessoal falar assim: ah, por que, que não tem nada da Folia de Reis aqui? Porque a gente ia fazer, mas não fez, tudo mais. Precisamos fazer realmente, entendeu? Ou outra coisa que a gente ainda não colocou no Museu do Bairro, a história da pesca Hum, ali, né. Então são coisas que a gente tem que ir fazendo, tem que ir mudando, tem que ir contando com a comunidade para também emprestar acervo. uhum. Então a gente está nesse momento de, eh, criar os conselhos curadores para cada museu, não são conselhos enormes, mas, sabe, tal dia tem reunião com a comunidade, venham conversar, venham falar o que vocês acham importante, né. O Museu do Bairro é um que é bem aberto à comunidade, acontecem reuniões, e tem o Batuíra ali embaixo, que é um espaço cultural que dá para fazer festa, dá para aliar as 2 coisas. Então eu vejo que o maior desafio nosso, a gente vem de uma tradição de um museu tradicional, né, principalmente o Museu de Arte Sacra, que foi montado, né, eh, há mais tempo, mas a gente tem que começar, a gente mesmo da prefeitura, a tentar mudar um pouco a forma
da curadoria. Eu acredito que é isso. Você tocou num assunto bacana agora, porque a maioria dos museus, eh, assim, que eles funcionam em prédios bem suntuosos, palácios, né, lugares onde moraram reis, rainhas, e os nossos museus, eles funcionam em prédios bem singelos, né. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa mudança, né, do museu, assim, desses espaços glamurosos, que nós estamos mais acostumados, para esses espaços mais próximos da comunidade. Queria que você tocasse um pouquinho nesse assunto. E se isso é uma forma também da gente construir museus, assim, com uma linguagem mais plural, né, que converse com pessoas, de gerações diferentes, enfim. Que hoje É. está sendo muito importante, né, buscar essa linguagem que fale com todas as pessoas, né, não só com alguns privilegiados. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Eu acredito que o fato dos nossos museus estarem em prédios, assim, singelos, mais, simples, é a cara do povo caiçara, né, eu acho que é a representação do que é o caiçara. Os primeiros museus criados no mundo, né, foram em palácios, né, como era o Museu Nacional no Rio de Janeiro, aliás, né, está sendo recuperado o prédio que pegou fogo, e são museus que intimidam, né, ou intimidavam, porque todas as curadorias estão tentando fazer uma museologia, mais social, né, que é uma coisa que vem de uns estudos dos anos 70 Mais sobre inclusiva também, né. exato. Então eu acredito que o nosso maior desafio é esse, tentar fazer essa museologia social, né, a museologia de território que a gente precisa fazer. Por exemplo, o bairro de São Francisco é um território museu, porque você tem ali naquele espaço pequeno, um monumento do século XVII, você tem um museu, você tem rancho de pesca, daí você sobe mais um pouquinho, tem sítio arqueológico. Então é um território musealizado. Você anda mais um pouco, tem uma fazenda Santana, que é um engenho d'água do século XVIII, né. E sem falar no centro histórico, né. E são territórios que devem e podem ser considerados museus a céu aberto, que é um tema que deve ser trabalhado aqui em São Sebastião também. E agora falando sobre um pouquinho sobre hoje você também acompanha alguns profissionais que trabalham em museus, né, espaços musealizados, você compartilha esse conhecimento que você tem, né, que é tão vasto. Eu queria que você falasse um pouco sobre a importância disso, tá preparando esses profissionais, né. São os monitores que trabalham nos nossos museus. Desde faz uns 2 meses a gente começou uma formação com todos, porque a gente fez a opção de fechar os museus toda segunda-feira, para que eles possam estudar e participar dessas formações, porque às vezes o conhecimento fica muito restrito, né, muito elitizado. Então, um funcionário de museu não tem tempo, né, de fazer pesquisa. Os nossos museus ainda estão muito analógicos, né, a gente ainda precisa pôr, equipamentos, né, digitais e tudo mais, para poder modernizar esses museus. Enquanto a gente não faz isso, a gente começou essa formação com os funcionários, falando de teoria museológica, falando de teoria de patrimônio histórico, contando história de outros museus também, e fazendo com que eles, acho que eles estão gostando muito, pelo que eu vejo, e que eles, assim, se integrem mais à questão também teórica dos museus, né. Então eu vejo que essa formação a gente tem feito visitas também, eles estão gostando muito e eu acho que tem uma valorização também do funcionário, porque afinal de contas eles são, né, estão na frente. Quando as pessoas chegam para visitar, os alunos, eles que recebem. Então eu vejo que essa formação está agradando muito a eles e ajuda também
a quem está fazendo a curadoria, porque foi através desse grupo, né, que a gente formou, que eles falaram assim para mim: "Fernanda, todo mundo que vai está gostando muito dos museus, o museu é muito querido", as pessoas falam: "Puxa, como está bonito, que bacana", mas cadê o museu da cidade? Então, as pessoas que visitam os nossos museus sentem falta de ter um outro museu, um museu que fale mais a trajetória histórica de São Sebastião, porque os nossos museus são temáticos, né, tem temas específicos ou locais específicos. Então essa é uma indicação dos museus, uma demanda. Que eles trouxeram para você, porque é o que a comunidade, os turistas, né, devem perguntar para eles também. Exato, Vamos torcer aí para pergunta. essa gestão, né, do nosso prefeito aí, o Reinaldinho, quem sabe, Sim, né, vamos sai aí um novo museu, sonhar. soltar para o universo aí, quem Isso, sabe para ele, tomara que se ele estiver nos escutando, né, vamos é. torcer para que ele consiga, né, a gente sabe que muitas vezes existe a vontade, mas até a realização tem um caminho, né, nós estamos aí no poder público já há algum tempo, mas tomara que ele consiga realizar nessa gestão dele, o museu da cidade. Museu da Cidade é muito bacana, porque é uma demanda que surgiu dos funcionários e do público, Uhum, né, que vai nos, não é uma coisa assim que a gente planejou, vamos aham. pedir para a chefia, vamos fazer esse museu, não, a gente estava pensando outras coisas, né, mas de repente nesse curso dos funcionários eles falaram: "Olha, o pessoal quer um museu da cidade". É, e nada mais justo, né, São Sebastião é uma das cidades mais antigas do Brasil, né, 1636. Imagina a quantidade de história, coisa linda que vai ficar esse museu, né. Sim, vai ficar. Maravilhoso, maravilhoso. E, você mesmo estava falando sobre essa formação, Fê, mas eu gostaria de voltar um pouquinho no tempo aqui, lembrar você quando você era uma garota, você ainda não tinha feito a sua faculdade de arquitetura. Você também se apaixonou pelos museus a partir desse momento, né, que começou o restauro na Capela São Gonçalo, e aí você foi eu lembro que eu de ouvir você contar um pouquinho sobre isso, e eu queria que você falasse sobre a Fernanda, daquela época, né, que ainda sabia tão pouco sobre, a preservação de bens históricos, né, e essa profissional, maravilhosa que você se tornou, a partir desse contato com esse trabalho de resgate e preservação. E também que você falasse um pouquinho como você vê hoje, assim, esse como é possível vencer esse desafio de manter o museu relevante numa comunidade, que é o tema do nosso podcast, né, em constante transformação. Porque nós recebemos aqui muitos imigrantes, né, é uma cidade que está sempre recebendo pessoas, né, então como fazer com que essas pessoas se apropriem do museu, sintam que ali também tem um pouquinho da história deles, que devem frequentar e, sobretudo, proteger, né, aquele espaço. Então, sobre a constante transformação, é assim, eu vejo a São Sebastião que eu cresci, que era os anos 80, né, 70 e 80, era muito, o patrimônio histórico era muito desvalorizado. As pessoas encaravam, assim, como algo que atrapalhava o progresso, né. Porque naquela época as pessoas estavam vindo de um período de pobreza grande, daí chegou a Petrobras, todo mundo achou: "Nossa, agora vai ter prédio, vai ter escada rolante, vai ser maravilhoso". Então, quando veio o tombamento em 69 do centro histórico, as pessoas encararam como algo que atrapalhava. Hoje a gente sabe que não atrapalhou e, pelo contrário, a cidade está super bonita. Você anda pelo centro histórico, você vê, a prefeitura interferiu bastante. Tem legislação, né, de urbanização, de placas, toldos e tudo mais. Então, nesse momento dos anos 80, que eu era adolescente, eu passei na Capela de São Gonçalo, estavam fazendo o restauro. Daí eu entrei, conversei com os arquitetos, acho que eu tinha 13 anos, e falei, eu fiquei encantada com aquilo. Eu falei: "Que eu faço para trabalhar com isso?". Eles falaram: "Ah, você vai ter que fazer arquitetura, mas não é direto, vai ter que se especializar depois e tudo mais". Daí eu fui atrás disso.
Só que antes eu fiz magistério, porque eu pensei, professor não fica sem emprego, né? Eu vou ser professora primeiro, e depois eu vou fazer faculdade. Daí, quando eu terminei o magistério, fui embora, fui fazer faculdade em São Paulo. Quando eu voltei, a cabeça das pessoas tinha mudado um pouco, já era anos 90, 92. Daí a prefeitura queria queimar os documentos, né? Ser arquivista, você sabe disso. E a secretária de Cultura da época falou: não, pelo amor de Deus, não pode sair queimando, a gente tem que chamar um povo para fazer arquivo histórico. Daí eu ingressei, ela me chamou, era Ana Maria Araújo, a secretária de Cultura e Turismo na época. A gente formou a primeira turma de arquivo histórico, comandada pela Patrícia Viviane, historiadora, tinha a Maria Inês Lino, historiadora, que já aposentou, o Wagner Bornal, arqueólogo, e eu entrei como arquiteta. E a gente começou a trabalhar com isso, né? E aprender, porque a parte de arquivo, a Inês foi para Rio Claro fazer curso, a parte de arquitetura eu fui também atrás de acervo do Condefat, da USP, para ver o que tinha de São Sebastião. Começamos fizemos a lei das capelas e muitas coisas que a gente começou naquela época que deram resultado hoje. Eu olho para trás hoje e eu vejo assim que foi muito bom. Não foi sem sofrimento, óbvio, mas mas a gente colheu os frutos, né, das batalhas que nós tivemos no serviço público. E outras pessoas também vieram e contribuíram muito, lógico, é uma equipe grande. Mas, assim, sobre a vinda, por exemplo, a migração, aqui eu vejo o Museu do Bairro é um bom exemplo, porque lá a gente foca muito na cultura tradicional caiçara. E sobre a transformação do bairro, surgiu o Morro do Abrigo, né? Com uma comunidade a partir dos anos 60, ocupada por pessoas do Vale do Paraíba ou por Minas Gerais. E a Folia de Reis, que veio do Vale do Paraíba, do fundo do vale, representa bem isso, porque hoje a cultura de São Sebastião, a Folia de Reis, é linda, né? Uma manifestação muito bonita. E deve fazer parte do museu, que é uma demanda que já falaram para a gente. E isso é a transformação. O museu mostrar que, ó, não tem só a caiçara, como também a cultura dos catarinas, né, que tem no bairro de São Francisco, a gente nunca nem pesquisou, mas tem a influência na pesca, ou a influência dos japoneses de trás da ilha, né, que trouxeram o cerco flutuante. Então, são coisas que a gente tem que conversar com a comunidade e colocar assim nos museus. Embora sejam museus pequenos, a gente pode fazer exposições temporárias e trocando exposições, fica muito bom. Outra coisa que interessa muito lá no bairro é a questão do futebol, né, do Clube 7, eles gostam muito, é uma coisa que uma hora a gente também tem que colocar ali em algum momento. E assim vai. E assim a gente chega ao fim do primeiro episódio do podcast São Sebastião Vozes da História. Eu gostaria de agradecer ao Christian e ao Márcio, que estão aqui atrás das câmeras, nos ajudando a realizar esse episódio. Agradecer imensamente a minha amiga Fernanda Palumbo por ter compartilhado seu conhecimento sobre os museus e também sobre os bastidores, as histórias que poucas pessoas sabem e que acontecem dentro dos museus. E você que curtiu, compartilha esse episódio com outras pessoas. O podcast São Sebastião Vozes da História vai ser transmitido sempre às quintas-feiras, a cada 15 dias, às 10 horas da manhã. E é isso. Um beijo e até mais.